Bom, normalmente quando um país central resolve praticar um golpe de Estado contra um país marginal, contra um país periférico, normalmente isso ocorre quando as classes populares, a classe baixa daquele país, estão se mobilizando. Elas estão no caminho de uma consciência democrática mais fortalecida. Então, esses países normalmente são alvos de golpes, porque os Estados Unidos tomaram a questão cubana como exemplo, que foi uma revolução vitoriosa em virtude da grande mobilização popular. Então, os golpes, mundo afora, envolvem o acompanhamento dessas mobilizações e impedimento para que as classes baixas assumam o controle democrático daquele país. As classes baixas devem ficar constantemente em estado de alertas, assustadas, violentadas, agredidas e usurpadas. Foi isso que aconteceu nos golpes na América Latina, foi isso que aconteceu no Brasil, e o golpe de 64 não foge à regra. Ele foi perpetrado por forças americanas que deram suporte político, bélico, ideológico à burguesia nacional da época, que estava vendo um país voltado para uma consciência política bastante elevada, inclusive buscando uma reforma agrária para as classes baixas. Veio o golpe de 64 e a tendência dele foi ficar cada vez mais violento, porque a classe estudantil e a classe religiosa foram os primeiros a sentir isso e proclamar uma resistência. Não é por acaso que até hoje as questões educacionais são perseguidas, e também não é por acaso que a religião católica perdeu espaço por conta de ter sido nela encontrado o embrião da teologia da libertação para reagir ao golpe. Como o golpe sofreu resistência, em 1968, os militares editaram o famoso AI-5, o Ato Institucional número 5, que aumenta a violência repressiva contra aquilo que eles chamam de ideologia contrária. Esse Ato Institucional número 5, ele é de 1968 e durou 10 anos, de 68 a 78, e foi muito violento, perseguiu, matou, torturou muitas pessoas, e como ele foi editado no ano de 1968, esse ano é considerado o ano que não acabou. Ora, evidentemente que esse documento que se escondeu por trás do direito e fez o direito se submeter a um papel sujo de legitimação desta violência, ele deve ser estudado, ele deve ser refletido na medida em que há uma situação em que muitos pedem o fechamento do Congresso. E é claro que quem assim o faz está pedindo medida repressiva e violenta para os outros, e não para si. Só para lembrar, esse ato institucional, tão logo ele foi editado, ele fechou o Congresso por um ano. Ele cassou 11 deputados, cassou ministros do STF, enfim, foi um ato muito violento, e podemos até verificar algumas anotações que ele apresenta. Então, aqui está ele. Então, ele foi editado, aqui está ele, o ato institucional, número 5, 3 de dezembro de 68, o ano que não acabou.
Então, ele é um ato que determina a possibilidade de se decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição, ou seja, ele atropela uma Constituição que já era violenta, ele autoriza suspender os direitos políticos de qualquer cidadão pelo prazo de 10 anos, como de fato o fez. Enfim, é um instrumento muito violento e ele enaltece a Revolução de 31 de março, ele pede respeito à dignidade da pessoa humana, como sempre fazem, são os principais violadores e usam essa legitimidade controversa para atacar a própria dignidade. Vejam que, nos considerandos, o ato institucional já estabelece que não se pode permitir que pessoas ou grupos antirrevolucionários contra ela trabalhem. Claro, mas era uma revolução violenta, completamente homicida, agressiva e desrespeitadora de todas as legitimidades que fazem a estrutura da dignidade humana e da democracia. Então, ela invoca um poder revolucionário, chama de atos nitidamente subversivos, ou seja, a reação natural contra uma violência é chamada de ato subversivo, e então vem a reação tanto mais violenta. Vejam que, logo no artigo 2º, fica estabelecido que o presidente da República poderia decretar o recesso do Congresso Nacional, como de fato o fez, que o Poder Legislativo, então, poderia legislar em todas as matérias, e assim o fez, através de decretos-leis. Também fala que, no interesse de preservar a Revolução, o presidente, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e sem as limitações da Constituição, pode suspender os direitos dos cidadãos, suspender direitos políticos, enfim. Ficam suspensas as garantias constitucionais dos juízes, como vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade. Também ficaram suspensas a garantia de habeas corpus nos crimes políticos contra a segurança nacional. Enfim, foi um ato extremamente arbitrário, violento, agressivo e que causou muitas vítimas. Nós vamos estudá-lo à luz de um poder revolucionário e, seguramente, vamos buscar algumas conclusões importantes para a nossa matéria, que é os fundamentos históricos do direito, que, aliás, é sempre contado a partir de uma luta de um poder dominante contra uma classe opressora.